Tudo bem, alunos? Bom, estamos aqui para mais uma videoaula de explicação da semana 4 do 8º ano do Ensino Fundamental, Plano de Estudo Tutorado, volume 3, 2021, disciplina de Geografia. Eu sou a professora Verônica, vamos com vocês nas explicações. Bom, na semana 4 a gente vai tratar sobre o continente africano. O que a gente vai abordar sobre o continente africano? Vamos abordar algumas características físicas, naturais do continente africano. Bem, primeiramente em termos de localizações. O continente africano está localizado ao sul da Europa, e a sudoeste da Península Arábica, onde está alguns países como, por exemplo, a Arábia Saudita. A África é o terceiro maior continente em tamanho, ou seja, em extensão territorial. Grande parte de suas terras, a maior parte das suas terras está situada entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então está localizado na região intertropical, na zona intertropical. O território africano ele é banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, pelo Oceano Índico a leste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a nordeste. Bom, o continente africano ele está passando por um momento de muita transformação, o processo de urbanização ainda está em curso nesse continente. Muitas localidades, muitos países ainda não podem ser considerados totalmente urbanos, porque em muitos países africanos grande parte das pessoas ainda vivem na zona rural, assim como acontece no continente asiático. No entanto, em muitas localidades da África, esse processo de urbanização já está acontecendo de forma mais rápida e com menos organização, o que tem resultado em um processo de urbanização bem caótico e com muitos problemas urbanos, na verdade, com muitos problemas socioambientais, na verdade. O continente africano também tem recebido mais investimento, tem passado por um processo de maior desenvolvimento, principalmente tem ampliado as suas relações com a China, que anteriormente as principais relações do continente africano eram com a Europa, no passado recente. Mas atualmente o continente africano tem ampliado as suas relações com a China, que é um país que tem se mostrado bastante interessado na África, principalmente por razões econômicas, relacionadas principalmente com a existência de matérias-primas abundantes, mão de obra. Então tudo isso tem feito com que a China investisse bastante nos países africanos. A gente sabe que no passado, no século XIX e anteriormente também, em outros séculos, o continente africano foi alvo dos países da Europa. Os países da Europa realizaram diferentes transações em relação à África, estabeleceram relações comerciais, buscaram negros para serem escravizados, para serem levados para a América. Retiraram uma grande quantidade de riquezas minerais, vegetais da África, e no século XIX a gente sabe que a Europa volta novamente à África e começa a dividir o continente africano entre si, a chamada partilha da África, onde os europeus dividem o território africano, dividem sem levar em consideração as características culturais de cada povo africano, sem levar em conta a cultura que já existia no local. E isso, hoje em dia, resultou numa África que sofre com muitas guerras, com muitas guerras tribais, etno-tribais, uma África que sofre com ditaduras militares, com ditaduras políticas, com governos corruptos, com guerras civis, com epidemias de cólera, de AIDS, com fome, o processo de fome crônica. Então, uma série de problemas que são decorrentes desse passado colonial, tanto aquele passado colonial bem remoto, quanto aquele que aconteceu no século XIX com o processo de neocolonialismo ou partilha da África, ou as ações do imperialismo da Europa em relação à África. Ok? Então temos que lembrar desse passado.
E aí a gente observa que existe um forte contraste social, né? Esse forte contraste social vai acentuar ainda mais as diferenças que existem entre as classes mais ricas e as classes mais pobres. E aí essa complexidade, essa diversidade de características do continente permite uma regionalização da África, né, onde você pode levar em consideração vários aspectos, seja aspectos físicos, seja aspectos econômicos, culturais ou sociais, né? A gente pode analisar a África analisando determinados aspectos, né? Depende do objetivo. Em relação às características físicas, né, de relevo, a gente observa na África terrenos pouco íngremes, né? De uma forma geral, nós observamos altitudes inferiores a 1.000 metros, de uma maneira geral. Né? Essas planícies, essas áreas mais planas, geralmente elas são encontradas nas faixas litorâneas, né, próximas do mar, ou ao longo das margens de rios, né, rios importantes como o Rio Congo, Gâmbia, né, e o Rio Senegal. Os planaltos antigos, né, de escudos cristalinos mais antigos, foram sendo desgastados, né, pelas intempéries, né, por agentes erosivos, como o vento, a chuva, a própria força dos rios, né, da água dos rios, e esses planaltos eles dominam as paisagens naturais do continente. No entanto, algumas porções do território aparece a formação de altas montanhas no extremo norte e na porção leste. Então, existem montanhas, né, de dobramentos mais modernos, né, de dobramentos recentes, mas principalmente aí no extremo norte, né, na cadeia do Atlas, e na porção leste. Né, na porção leste, o Monte Kilimanjaro, né, onde temos o pico mais alto da África, com 5.895 metros, que está localizado nessa parte leste. Mas, de um modo geral, os terrenos são pouco íngremes e as altitudes são inferiores a 1.000 metros. E aí nós temos aí planícies, né, e temos o predomínio de planaltos mais antigos. E, ocasionalmente, temos dobramentos modernos no extremo norte e na parte leste da África. Nessas regiões mais altas, né, nascem os principais rios africanos. O rio Orange, né, ao sul, o rio Níger ao oeste, o rio Nilo, né, onde surgiu a civilização egípcia, né, onde vai florescer a civilização egípcia. Esse rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo, e o rio Congo, né, que nasce aí na porção central. Os rios africanos garantiram a muitos povos que se instalaram às suas margens no decorrer dos séculos o desenvolvimento de técnicas de irrigação que permitiram a prática da agricultura e da pecuária. Né? A civilização egípcia ela vai florescer então às margens do rio Nilo, né? Assim como outras civilizações africanas também vão ter esse benefício, né, da fertilidade das margens próximas às águas dos rios. O continente africano ele é muito grande no sentido norte-sul, né? Então vai pegar uma grande extensão de latitudes, né? Uma grande variação de latitudinal. E aí a gente vai ter, consequentemente, uma grande diversidade de climas e também formações vegetais, né? Além de outros aspectos naturais que vão ser bem diversos também. E aí com isso a gente pode observar ao mesmo tempo, né, paisagens desérticas, como o deserto do Saara, mas, né, na África do Norte, o deserto do Kalahari, né, paisagens florestais como a floresta do Congo, né, que é uma das mais úmidas do planeta. Climas no extenso território africano, nós temos vários tipos de climas, né, como principais a gente pode citar o clima equatorial, né, próximas às regiões onde tem vegetação de floresta, clima tropical, clima semiárido, né, com a escassez de chuvas, o clima desértico, onde praticamente não chove, o clima mediterrâneo em áreas próximas ao mar, né, aos mares, e em algumas regiões mais altas, clima frio de montanha, né, como por exemplo na porção do extremo norte, né, da África, e na porção leste, onde existem cadeias de montanhas. Então, a vegetação africana possui forte relação com os climas, né, e com a distribuição das chuvas no continente. Então, isso acontece em qualquer continente, né, porque existe essa inter-relação entre os elementos naturais, né, a vegetação interfere no clima, que interfere na dinâmica de chuva, né, que vai interferir nos solos e assim por diante.
Então, além disso, é bastante diversificada essa vegetação, né? Apresenta desde florestas tropicais, né, como a gente já falou, por exemplo, a floresta do Congo, savanas, né, onde vivem animais de grande porte, né, como girafas, elefantes, né, leões e outros, estepes, que é aquela vegetação mais adaptada a um clima mais semiárido, e pradarias, onde, né, onde temos principalmente pastagens, né, criação de animais, e a chamada vegetação desértica, né, que é aquela vegetação adaptada à falta, né, de precipitação, a precipitação quase nula. Nos desertos da África, a flora é composta de uma vegetação esparsa, né, distante, né, não é mata, né, porque é um deserto, que inclui plantas de raízes profundas e cactos que armazenam água em seu interior, né. Então, geralmente, essa flora ela se adapta à escassez, à falta de chuva. Porém, a maior parte do deserto não apresenta nenhum tipo de cobertura vegetal, né. Então, geralmente, você observa no deserto formações arenosas, né, dunas ou rochosas. Aqui nós temos dois mapinhas, né, representando essa diversidade aí de climas. Clima mediterrâneo, o clima semiárido, né, o Mediterrâneo bem próximo aí do mar Mediterrâneo. O clima semiárido, né, que representa as chuvas concentradas numa determinada época. O clima desértico, né, em regiões de deserto, como o deserto do Saara, Kalahari. O clima tropical, que, né, cobre a maior parte do continente africano. O clima equatorial, próximo às áreas mais úmidas, né, a floresta do Congo. E o clima frio de montanha, né, presente aí nas formações montanhosas do leste e principalmente também aí na porção leste. E aí nós temos a vegetação original da África, né, lembrando que com o passar do tempo essas vegetações vão sendo destruídas, né, assim como ocorre em qualquer localidade do restante do mundo. Temos então a floresta equatorial, né, que se assemelha bem a características da floresta amazônica, né, porque está dentro da mesma zona térmica, né. No caso aqui da África é a floresta do Congo. Temos a floresta tropical úmida, né, nas proximidades. Temos a savana, né, onde nós falamos que temos no Brasil temos como exemplo de savana os cerrados, né, e na África nós temos a savana, que é diferente, mas que apresenta uma grande variedade de flora, de fauna e animais de grande porte. Temos as estepes, né, próximas aí às áreas semiáridas. A vegetação do deserto, né, a vegetação que sobrevive, né, que se adapta ao deserto. A vegetação mediterrânea, né, próxima aí ao mar Mediterrâneo. E a vegetação de montanha, né, em áreas montanhosas, onde, né, dificulta aí a formação de uma grande variedade de flora, mas que existem plantas que se adaptam também a esse clima mais frio de montanha. Ok? Então aqui, né, nós temos também um mapa político da África, bem representativo dessa questão, né? A gente pode entender bem a partilha da África a partir das divisas, né? Parece que essas divisas foram traçadas com régua, né? Foram divisas que muitas ainda permanecem nos dias atuais e que não levaram em consideração a cultura local, não levaram em consideração a vontade, né, dos povos africanos, que foram impostas, né, pelos povos europeus, né? Então essa divisão aí ela vai resultar numa série de problemas hoje para a África, né, problemas que ainda persistem, né, como por exemplo as chamadas guerras, né, etno-tribais, né, as chamadas guerras que assolam o continente africano, né, que são decorrentes desse processo aí, dessa divisão que foi realizada durante a partilha da África pelos europeus, durante o século XIX e o século XX. Ok? Então vamos eu aguardo vocês, né, na próxima aula de explicação da semana 5, continuando aí com o continente africano. Um abraço para todos.